E aí o que a gente tem? A gente tem a realidade mostrando que a coisa não era bem assim. E os anos 20, sobretudo os anos 30, são anos de tremenda instabilidade no mundo. E onde guerras continuam acontecendo, regimes autoritários são estabelecidos, os estados começam a operar de maneira muito racional e o fracasso da Liga das Nações se reflete na Segunda Guerra Mundial. Quando, em 1º de setembro de 1939, tropas alemãs entram em território polonês e desencadeiam aí o que viria a ser o maior conflito pelo qual a humanidade já passou em sua história. Nessa época também começava a surgir uma outra corrente teórica que se contrapunha aos idealistas e que vai ganhar força depois da Segunda Guerra Mundial. Essa corrente teórica é a corrente realista das relações internacionais. Os realistas partiam de pressupostos parecidos com os idealistas. Para os realistas também, a sociedade internacional é um reflexo das relações internas entre os indivíduos, das relações das sociedades internas. Só que os realistas também viam a sociedade internacional como uma sociedade anárquica. Uma sociedade onde não havia uma autoridade superior dos Estados. Ok? Entretanto, a perspectiva realista, ela encontra fundamento, já para antecipar o comentário à pergunta do Davi, no pensamento de Maquiavel, no pensamento de Hobbes. Ok? E essa corrente realista, ela vai ganhando força à medida que o mundo vai se mostrando mais instável nos anos 30, e depois da Segunda Guerra Mundial, é ela que passa a ser o grande tronco das relações internacionais. O realismo, apesar de alguns não gostarem quando eu digo essas coisas... Mas Maquiavel idealizava muito a questão política, né? Sem dúvida, sem dúvida. Agora, o realismo está aqui. É o grande tronco das relações internacionais. Todas as demais correntes que se estabelecem aqui, elas vão, de alguma maneira, permear o realismo, se contrapor ao realismo, complementar o realismo, discutir a perspectiva realista. Mas o realismo é o tronco. O realismo é o tronco das relações internacionais. E o que se fala, e o que prega, e o que estabelece a perspectiva realista de relações internacionais? Olha o que eu anotei aqui. Oposição ao idealismo. Os realistas se opunham claramente à perspectiva idealista. Os realistas entendiam o sistema internacional como anárquico. Os realistas entendiam o sistema internacional como anárquico. Eles viam o sistema internacional como uma guerra de todos contra todos. Até aí não há diferença entre realistas e idealistas. A diferença entre realistas e idealistas vai ser no ponto seguinte: como é que se resolve o problema da anarquia internacional? Como é que os realistas encontram a solução para o problema da anarquia internacional? Por meio do que os realistas chamavam de equilíbrio de poder. As relações internacionais, para a ótica realista, não se baseiam na moral, não se baseiam em princípios jurídicos. O Estado não age baseado em preceitos morais na perspectiva realista. Ou, melhor dizendo, a ética do Estado, a ética pública, é diferente da ética no âmbito privado. O sistema internacional tem como atores principais os Estados, e esses Estados, de acordo com os realistas, agem de maneira racional, ok? A atuação dos Estados é de maneira racional e em defesa dos seus interesses. Trazendo para os dias de hoje, um Estado X não vai levar ajuda humanitária a determinada região por causa dos lindos olhos azuis das crianças que estão morrendo de fome. Ele tem interesses, ainda que sejam interesses motivados por questões internas, pressões da opinião pública ou coisa parecida. Então são interesses indiretos.
diretos e indiretos, ok? Ou interesse de projeção de poder e afirmação naquela determinada região.